Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui, professor Mário Vitor. Nessa aula de geografia de hoje, vamos continuar falando sobre os elementos naturais, agora sobre um cara muito especial, que é a vegetação. Primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é vegetação? A segunda pergunta é: qual é a vegetação que está na cidade de Brasília? Olha aí, vegetação. Nessa aula de hoje, a gente vai descobrir então o que é vegetação, qual é a vegetação das regiões predominantes no Brasil. Vamos observar como que os diferentes elementos da natureza vão influenciar nessa vegetação, inclusive o clima, a importância que essa vegetação tem, os cuidados que devemos ter com a vegetação, ou seja, a aula de geografia hoje, esse material de hoje, falaremos sobre a vegetação. Legal? Vamos nessa. Então, pessoal, a vegetação nada mais é do que uma cobertura natural da superfície terrestre. Legal? Aqui está a superfície. Nessa superfície a gente tem a camada que é o solo, que também é uma área de proteção, e o solo está ali juntamente com a vegetação. Essa vegetação, ela tem um papel importantíssimo de proteger a nossa superfície, além de ter várias outras importâncias, né? Ela tem funções específicas para cada ambiente do mundo, a gente vai observar isso ao longo da aula. Elas podem ser divididas pelo tamanho, pela sua forma, pelas suas folhas, a raiz, a espessura, a cor. Então, a vegetação, ela tem propriedades e características diferentes entre si. E o que vai fazer essas diferenças entre si é justamente a relação dos outros elementos naturais do qual essa vegetação está. Essa cobertura natural da superfície terrestre tem influência, por exemplo, do clima. Aqui a gente está observando um clima árido, um clima quente, um clima desértico, e aí a vegetação, a gente tem um cacto como um grande representante desse tipo de ambiente aqui, né? Aqui a gente tem a rosa do deserto, é um exemplo de adaptação. A rosa do deserto é uma planta encontrada em regiões quentes com pouca disponibilidade de água, ou seja, pouca umidade, pouca chuva. A gente vai encontrar ela muito no Oriente Médio, em algumas regiões do continente africano, e ela é um ótimo exemplo aí de como que as plantas se adaptam aos ambientes onde elas estão. Entre as características dessa planta, a gente vai ter um caule engrossado, que vai servir como reservatório de água, folhas pequenas, que reduzem a perca de água, né, por evaporação, e tendo com isso uma resistência à secura. Então aqui um exemplo de como que ela pode se adaptar a ambientes extremos, né? E o que vai influenciar a vegetação? Então, acabei de falar que outros elementos naturais vai influenciar, como por exemplo a temperatura. Ela vai afetar o crescimento dessa vegetação. A chuva, se chove muito, se chove pouco. Por exemplo, a floresta amazônica, né? Aquela vegetação da floresta amazônica é uma vegetação que tem muita água, chove muito. Essa vegetação, a gente viu isso lá quando estudamos clima, ela vai liberar umidade pelo efeito evapotranspiração. Então ela vai ter sempre o ciclo da água ali muito forte presente nessa vegetação. Aí a gente também tem a relação da luz solar, a disponibilidade de energia solar naquela vegetação, o tipo de solo, os nutrientes que esse solo carrega, a latitude, né, que é aquela importância em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo do Equador vai ser mais quente, quanto mais distante do Equador tende a ser mais frio, menos quente até ficar mais frio. A altitude, que vocês já sabem como é que funciona, né? Aqui no topo da montanha está cheio de gelo, porque quanto maior a altitude, olha lá, quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. E a gente também tem a relação do relevo influenciando essa vegetação. Muito interessante. Aqui eu vou pegar esses três elementos aqui: temperatura, chuva e vegetação. A temperatura vai influenciar diretamente o desenvolvimento das plantas, porque a temperatura pode ser quente ou pode ser fria, ela vai fazer com que essas vegetações se desenvolvam da forma característica de acordo com a temperatura, né? Então, por exemplo, floresta tropical, que é muito quente, eu vou ter
árvores muito altas, grande diversidade, um clima quente, muitos nutrientes. Se eu pegar a tundra, por exemplo, que é uma vegetação rasteira, pequeníssima altitude, essa vegetação ela é típica de climas muito frios, climas polares de forma rigorosa. Então temos essa diferença aí. A quantidade de chuva, né, a água disponível, falando da água disponível na vegetação específica, a gente tem, por exemplo, a floresta equatorial, como eu acabei de falar, floresta amazônica, que vai ter grande quantidade de chuva, e também temos como, por exemplo, o deserto, que é o oposto, né? A gente vai ter pouca quantidade de chuva ou nenhuma quantidade de chuvas. Então a gente vai ter o cacto, como por exemplo, a vegetação, uma planta característica aí por essa escassez de água. A latitude, a altitude, a adaptação das plantas, né? Como a latitude, que saiu pequenininho, gente, esse slide aqui, peço desculpa para vocês, só fui perceber agora. A latitude é a distância do lugar em relação à linha do Equador, quanto mais próximo quente, mais distante vai ficando mais frio, e vocês já sabem disso. E a altitude, olha lá, quanto maior for a altitude, mais frio vai ser. A vegetação aqui, ó, ela dificilmente vai se desenvolver. Aqui, que é menos altitude, a gente já tem alguma característica de vegetação. Legal? A diversidade da vegetação mundial, né? Então, o que eu quero que vocês percebam agora, pessoal? Vocês não podem esquecer disso. Existe uma combinação, olha lá, uma combinação de fatores naturais, o clima, o solo, a latitude, a altitude, a água. Então, essa combinação de fatores vai gerar um tipo de vegetação. As florestas, no caso, a gente tem floresta tropical, floresta equatorial, boreal, cada um com suas características. Vamos ter as vegetações desérticas, as savanas, os cerrados, as tundras, todos esses tipos de vegetações são de acordo com a combinação desses elementos naturais aqui. Legal? Isso vai gerar, então, tipos de vegetação no mundo diferente. Floresta equatorial, floresta tropical, temperada, floresta boreal. Na equatorial, próximo do Equador, né? Equatorial, vai ser muito quente, muito úmido, vai ter uma enorme biodiversidade. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo, a maior representante desse tipo de floresta. Dentro da floresta tropical, a gente vai ter também temperaturas elevadas, árvores de médio e grande porte. A gente vai ter a característica antrópica, ou seja, do homem na devastação dessa floresta, da ocupação humana. Então, a ocupação humana nas florestas tropicais são muito forte. Isso vai ter como um resultado a urbanização, desmatamento, etc. Então, uma vez era floresta e depois essa floresta tropical ela foi sendo modificada pelos interesses do homem. Floresta temperada, intensa variação de períodos, de sazonal, chamamos sazonal, são esses períodos, pode ser até por estações do ano. Então, floresta temperada é encontrada principalmente nos Estados Unidos, na Europa, Canadá tem um pouquinho também. Então, vão ser solos ricos em nutrientes, mas bastante reduzida também pela industrialização. A partir do século XVIII, quando começou a industrialização nesses países, nesses continentes, Europa, Estados Unidos, isso foi reduzindo as florestas para dar lugar à atividade industrial. Também temos o exemplo da floresta boreal, de clima frio no hemisfério norte. Então vamos ter pinheiros, coníferas, e a gente vai ter uma importante fonte de madeiras e celulose, né? O Canadá, por exemplo, exporta muita celulose, muita madeira dessa floresta boreal deles lá. Aqui em Brasília, a nossa vegetação é a vegetação do cerrado, e a equivalência do cerrado também pode ser chamada de savana, savana brasileira. Olha lá, as savanas e o cerrado brasileiro. As savanas são formadas por essas gramíneas aqui, ou seja, uma vegetação bem rasteira, árvores retorcidas, né? Arbustos, troncos retorcidos em região de estação bem marcada pela seca. Aqui no Brasil, o cerrado, onde está Brasília aqui, marcada com essas características, né? E com o passar das últimas décadas, o cerrado conseguiu ser um polo agroprodutor, aí, principalmente de soja. Então a gente produz muita soja aqui no cerrado brasileiro. O Brasil é o maior produtor de soja, a gente exporta essa soja também para o mundo inteiro.
A gente também tem as vegetações rasteiras, né, dominadas também por gramíneas, e são encontradas como as pradarias, não é padaria não, gente, é pradarias. Estados Unidos, Canadá, lá no extremo sul do Brasil, nos Pampas Gaúchos, a gente também tem. A gente tem os steppes, encontrados na Europa e na Ásia, e também são regiões estratégicas para a produção de alimentos. Legal? Desse lado aqui, a gente tem a tundra, deserto e a vegetação mediterrânea. A tundra, as regiões polares próximos ao Ártico, né? Então é o frio mais extremo que tem, e praticamente não tem árvores porque não cresce, é pouca energia solar ou quase nada, então vai desfavorecer a essa característica de tamanho das árvores. Então a gente vai ter musgos, líquens, né, em uma gramínea bem rasteira, e é marcada então por essas características. A vegetação mediterrânea, a gente vai ter um verão bem quente, bem seco, um inverno bem ameno e chuvoso. Arbustos e plantas resistentes à seca dominam a paisagem em países como Portugal, Espanha e Grécia. Olha lá como a gente está vendo aqui. Vegetação desértica, a principal dificuldade é a questão da água, né, gente? Afinal de contas, é um deserto. As plantas desenvolvem espinhos, raízes profundas e pouco armazenamento de água por algumas espécies, como o cactus, né? A vegetação de altitude, olha lá. Então, ela vai mudando conforme a gente vai ganhando muita altitude. A floresta mais densa, mais cheia, ela vai perdendo espaço para a neve no topo, né? Que no caso quase não tem vegetação pelas altitudes serem muito extremas, olha lá, muito frio, então não tem. Aqui em grandes altitudes não vai ter a presença de grandes vegetações. Legal? Aqui eu trouxe para vocês duas questõezinhas para vocês pensarem e responderem. Muito tranquilo esse conteúdo. Tá aqui, observe a situação seguinte e responda. Vamos lá, vamos entender isso aí. Uma planta vive em uma região com pouca chuva, temperaturas muito altas e solos secos. Ela possui caule engrossado, espinhos no lugar de folhas e raízes muito profundas. Com base no que você estudou, por que essa planta apresenta essas características? Qual tipo de vegetação ela representa? Deem pausa no vídeo para vocês poderem responder, pensarem e responderem. Vai, pausa o vídeo aí. Pensaram legal? Então essa é a número 1 aqui. A gente está falando da vegetação desértica, não é verdade? E essa vegetação desértica temos como grandes características o caule, né, das árvores, né, das pequenas árvores, que são baixas altitudes, são caules engrossados, elas vão armazenar uma certa quantidade de água, como no caso dos cactos. Os espinhos reduzem a perda de líquido e as raízes profundas, elas sempre vão buscar água no subsolo, se tiver água no subsolo. Legal? Então o cacto é o maior exemplo desses tipos de vegetação dentro do que se espera pelo ambiente em si. Na questão número 2, leia as afirmativas abaixo e responda. O João mora em uma cidade próxima à linha do Equador. Maria mora perto do Polo Norte. Pedro mora no alto de uma montanha. Qual dos três moraria em uma região com vegetação mais densa, mais pesada, né? E diversificada? Justifica aí a sua resposta. O que vocês acham aí? Pensem aí com muito carinho. Deem pausa no vídeo. Olha lá então. Aqui a gente tem a questão número 2. A combinação de calor com mais chuva favorece o desenvolvimento de florestas equatoriais, como a Amazônia. Ah, não, gente, eu estou no gabarito, pessoal. Perdão. Oh, meu Deus do céu. Gabarito daqui a pouco. Estamos aqui na questão 2. Então, qual dos três moraria em uma região com vegetação mais densa e diversificada? E aí? O João, né? Olha lá, o João. Por que o João, pessoal? Porque o João, ele mora mais próximo da linha do Equador, aonde a latitude baixa, Equador tem 0 de latitude, né? A latitude baixa
vai ter maior incidência dos raios solares, onde vai absorver mais energia solar, maiores temperaturas, e com isso vai ter mais chuva, porque esse calor vai fazer com que evapore mais água, vai ter mais chuva, então mais temperatura, mais umidade, você vai ter mais condições pelos elementos naturais de maior desenvolvimento. Então a biodiversidade ela vai ser favorecida mais nessa região do que na região onde mora Maria e Pedro. Agora sim, galera, vou botar aqui o gabarito para que vocês possam analisar. Deem pause no vídeo para analisar tranquilamente. Eu encerro por aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.